Estou em Santarém, cidade que em 2021 completou 360 anos, segundo a versão oficial que tem por marco a fundação de uma missão pelo padre jesuíta João Felipe Bettendorf em 1661, a qual se tornou vila em 1758 e em 1848 alcançou o status de cidade. Uma contagem controversa, porque antes do colonizador já havia muita gente morando por aqui. A edição de maio de 2000 da revista National Geographic publicou resultados da expedição chefiada por Eduardo Neves, que aponta Santarém como a mais antiga cidade do Brasil, com cerca de 1000 anos. A palavra cidade pode até não se aplicar adequadamente, mas os sítios arqueológicos revelam que havia habitações, organização social e produção cultural sofisticada. Esta breve introdução é para indicar a importância dos diversos campos da ciência para desvelarmos o passado e também para dizer o quanto é importante compreender o sentido das palavras ao longo do tempo, assim como a historiografia, ou seja, o que foi escrito sobre algo, e isto se aplica à história da educação. A abordagem deste vídeo se refere à história da educação escolar. Trato da educação escolar na Amazônia e faço um recorte para o ecossistema várzea, periodicamente inundado e onde vivem milhares de pessoas. Durante quase 6 meses o solo fica submerso. A vida cotidiana das pessoas ocorre sob as águas. Embarque conosco e venha conhecer um pouco mais. Na época da enchente, as águas arrastam tudo que não esteja firme. Às vezes, uma comunidade inteira precisa mudar de lugar. É o fenômeno das terras caídas. Mas há locais em que os detritos se acumulam de maneira inversa. É o fenômeno das terras crescidas. Essa escola, por exemplo, na localidade Costa do Tapará, está prestes a ser demolida porque teve acúmulo de terras nos últimos 10 anos e agora a água já invade as suas dependências no período da enchente. Poucas escolas na várzea são de alvenaria. O padrão ainda é a construção em madeira, com um assoalho bem alto, assim como as casas em geral dessas localidades. Nessa região de várzea, a educação escolar tem uma história registrada de pouco mais de 100 anos. Na tese intitulada Origens da Educação Estatal na América Portuguesa, o autor Alberto Damasceno demonstra que na Amazônia brasileira, entre os anos de 1751 e 1759, houve escolas estatais, antes mesmo da reforma do ensino de Carvalho e Melo, deflagrada em 1759 em Lisboa. Mas é necessário informar que foram poucas escolas e destinadas a uma parcela ínfima da população que vivia nos centros mais prósperos. Na maior parte da Amazônia predominou o vazio de formação educacional escolar. Estas questões analisei ao estudar a colonização, catequese e educação no Grão-Pará. Como a colonização se deu uma brusca ruptura na vida dos povos nativos, os indígenas, que foram em grande parte dizimados ou forçados, como os negros escravizados oriundos da África, a se incorporar na lógica da civilização imposta. Pelo fato de estarem no trajeto dos invasores, ou seja, nos vastos caminhos das águas, os habitantes da várzea foram as primeiras vítimas. O processo foi tão violento que grande parte dos remanescentes indígenas deixaram de se identificar como tal. A literatura os denomina de povos tradicionais. Da origem indígena ficaram vestígios, como é o caso deste local denominado Aritapera. A história desses povos passa pelos rios. Um rio que vai em linhas curvas, criando um remanso a passar. Mapa, casas, vilas, palafitas, devaneio da vida, a vida despertar. A história da educação ocorre concomitante à história da sociedade, por conseguinte, acompanha as transformações econômicas, sociais e políticas de cada época. O professor Demerval Saviani
explica que a educação é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Com base nessa referência, podemos nos perguntar qual humanidade tem sido produzida neste ambiente de várzea? Vivendo uma boa parte do ano sobre as águas, qual a dinâmica do trabalho e quem foram os primeiros professores e estudantes? Quais conteúdos eram ensinados? Como eram as aulas? Quando surgiram as primeiras escolas? E daquelas escolas iniciais até os nossos dias, o que mudou? Tudo isso faz parte dos estudos de história da educação. As pesquisas podem revelar se as singularidades desses locais são contempladas nas políticas educacionais, na organização e gestão do sistema escolar, na definição de currículos, na formação de professores, nas teorias e práticas pedagógicas. Enfim, são diversos temas objetos de estudos e pesquisas no campo da história da educação. Sem a produção historiográfica local, nos limitamos a reproduzir as análises desenvolvidas para situações diferenciadas que, embora possam ser aplicadas à temática geral, mostram-se insuficientes quando nos deparamos com realidades específicas. Isto porque, nesse Brasil continental, a história requer ser tratada no plural, considerando os aspectos universais e as singularidades das nossas diversas regiões.